Já ouviu falar do Barão de Guaraciaba? Sabia que ele foi um dos homens mais ricos do Brasil, mesmo sendo um negro na época da escravidão? E já pensou por qual motivo ele tinha escravos? Hoje eu vou te mostrar como tudo isso foi possível. Eu sou Ivan Lima e vou contar um pouco mais dessa incrível história que pouca gente conhece. Francisco Paulo de Almeida, conhecido também como Barão de Guaraciaba. Nasceu na pequena cidade de Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, no dia 10 de janeiro de 1826. O Brasil era um país recém-independente de Portugal, e os estados de Minas Gerais e São Paulo eram os mais ricos e influentes do país. Porém, a própria origem da família de Francisco levanta polêmica entre os historiadores, já que pouco se sabe sobre ela e como teria conquistado a sua liberdade, em uma época em que a escravidão era permitida. O que se sabe, com toda certeza, é que o seu pai era um comerciante, chamado Antônio José de Almeida. Sua mãe foi registrada em sua certidão de nascimento apenas como Palolina. Porém, acredita-se que isso tenha sido um erro de registro, já que há consenso que ela se chamava Galdina. Já outros historiadores apontam que Galdina era uma escrava. O maior problema disso tudo é que não se tem nenhum registro de que Francisco fosse filho de escravos e, portanto, não é possível afirmar nada sobre sua origem. De qualquer forma, se sabe que ele era descendente de negros, no período da escravidão. Quando era adolescente, decidiu aprender uma profissão. Então se tornou um ourives, produzindo botões e abotoaduras especiais. Como morava em Minas Gerais, pedras preciosas e materiais como ouro e prata eram abundantes. Logo, nessa época, ser ourives era muito comum. E além de ter aprendido a profissão de ourives, Francisco tocava violino em eventos como enterros. Isso gerava uma pequena renda extra e ainda permitia que ele pudesse levar as velas restantes para casa, para poder estudar à noite. Ou seja, desde criança, ele tinha um espírito empreendedor, sempre querendo arrumar dinheiro a mais de alguma maneira. Mas, quando fez 15 anos, ele largou tudo para ser tropeiro, conduzindo rebanhos de Minas ao Rio de Janeiro. Nessas idas e vindas, conseguiu fazer uma boa grana ao comprar e vender gado. Ao mesmo tempo, conheceu muitos fazendeiros e passou a se interessar cada vez mais pela ideia de ter sua fazenda. Não demorou muito e começou a comprar terras no estado do Rio de Janeiro, na região de Valença. Sua ideia inicial era plantar café, produto que cada vez mais tinha uma demanda tanto nacional quanto internacional. Nisso, acabou conhecendo Brasília Eugênia de Almeida e se apaixonou por ela. Então se casou com a moça e virou sócio do seu sogro, que era um grande fazendeiro e que também possuía negócios. Quando este veio a falecer, deixou praticamente todos os seus negócios e fortuna para Francisco, que passou a administrar tudo. Com o dinheiro, comprou mais fazendas e investiu em outros negócios. Por conta dessas aplicações, ele acabou fazendo sua fortuna crescer vertiginosamente. Para você ter ideia, no auge, ele chegou a ter cerca de 700 mil contos de réis em bens, negócios e dinheiro. Isso daria a ele um status de bilionário nos dias de hoje. E é aqui a parte que pode chocar algumas pessoas ou deixar você um pouco confuso. Francisco utilizava a mão de obra escrava em suas fazendas. Somente em uma propriedade, na cidade de Valença, trabalhavam 200 escravos. Alguns historiadores
estimam que, somando todas as terras de Francisco, mais de 1.000 escravos poderiam ter o Barão de Guaraciaba como dono. Historicamente falando, na época em que Francisco tinha seus escravos, o trabalho nas fazendas de café e também nas que produziam cana-de-açúcar era considerado um tipo de trabalho que deveria ser feito por escravos. Era muito raro uma pessoa se oferecer para trabalhar em tais condições. E ainda mais raro algum fazendeiro querer remunerar alguém para plantar ou colher. Ou seja, apesar de parecer contraditório, essa prática era vista como algo absolutamente normal. Por mais que Francisco pudesse se esforçar, seria impossível, naquele momento, arrumar pessoas dispostas a trabalhar nas fazendas. Só que, ao contrário do comum, a maioria dos seus escravos eram muito bem tratados, se compararmos com a realidade de outros lugares. Tanto que muitos permaneceram com ele após a abolição. Aliás, esse cenário de escravidão no Brasil demorou muito a acabar. Apesar de que, em boa parte do resto do mundo, a escravidão já fosse vista como algo bárbaro e desumano, por aqui, continuava a ser um dos países com o maior número de escravos do mundo. Muitas nações declararam o transporte de navios de escravo como crime e incentivavam seus navios a impedirem esse comércio. O governo brasileiro vivia um grande dilema. Era pressionado externamente a acabar com a escravidão, sendo que ameaças de boicote a produtos brasileiros eram feitas constantemente. Ao mesmo tempo, o movimento abolicionista ia aos poucos ganhando força no país. Por outro lado, a maioria dos grandes latifundiários e homens poderosos eram contra a abolição. E a monarquia sabia que contrariar essas pessoas poderia ser o seu fim. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, colocando fim à escravidão. Foi a partir daí que se começou a incentivar a vinda de imigrantes ao Brasil, para poderem trabalhar nas terras onde muitos, até então, se recusavam a atuar. Nesse momento, o Brasil começou a ver uma grande chegada de italianos, alemães, poloneses e japoneses que buscavam uma nova vida em um país que prometia ser uma grande nação do futuro. Mas vamos voltar à história de Francisco. Pouco tempo depois de aumentar a sua quantidade de fazendas, ele decidiu que era hora de novamente expandir os seus negócios. Juntamente com outros sócios e fazendeiros, com quem tinha boas relações de negócios, fundou 2 grandes bancos da época: o Mercantil de Minas Gerais e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. O então fazendeiro tornava-se também um banqueiro. E você pensa que a sua sede por novos negócios terminaria por aí? Não. Francisco começou a perceber que o Brasil caminhava por uma grande expansão de sua malha ferroviária. A ideia era poder escoar o café produzido no interior do país para os portos, como o de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Com todos esses investimentos, ele passou a ganhar um certo destaque e passou a ser assunto dentro da família real brasileira. Em 1883, uma das ferrovias nas quais ele investiu dinheiro foi inaugurada por Dom Pedro II. A partir desse momento, começou uma boa relação entre ele e a família real. Já em 1887, por ser um homem muito rico e de acordo com a justificativa da princesa Isabel, por ter merecido e ser digno, ele recebeu o título de Barão de Guaraciaba, o primeiro negro a receber tal honraria. Ele também participou do investimento da primeira hidrelétrica a ser construída no Brasil, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ou seja, o homem sempre se mostrou um visionário. Já a sua vida privada era cercada de luxos. Francisco se vestia bem, viajava à Europa sempre que podia, inclusive mandando seus filhos para estudar em Paris. Ele também tinha grandes propriedades. Uma das mais famosas era o Palácio Amarelo, sua residência na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro,
que anos depois acabou se transformando na Câmara Municipal. Porém, apesar de toda essa fortuna acumulada, ele sofreu bastante com o racismo. Assim como ele, alguns outros negros conseguiram obter títulos de barão. A maioria deles teve de comprar os seus títulos e passaram a ser chamados de barões do chocolate. Isso não impedia que muitos nobres e grandes empresários evitassem Francisco e, sempre que pudessem, se esforçassem para prejudicar os seus negócios. Só que em 1889, a instabilidade política estava muito grande no Brasil. A elite estava insatisfeita com a monarquia brasileira e com suas decisões, como, por exemplo, a abolição da escravidão um ano antes. Assim, esse grupo começou a pressionar pela saída do imperador e pediam a implementação da República. Quando o movimento ganhou o apoio do exército, um golpe de Estado foi dado e o Brasil se tornou uma república. A família real foi exilada e uma nova realidade política passou a tomar conta do Brasil. Os estados de Minas Gerais e São Paulo passaram a disputar o poder do país naquilo que ficaria conhecido como política do café com leite. Já mais velho e enfraquecido pela saída da família real, Francisco começou a desacelerar o seu ritmo. Aos poucos, foi vendendo boa parte de suas empresas e fazendas. Ele acabou morrendo em 1901, com 75 anos de idade, na casa de sua filha, com quem passou a morar nos últimos momentos de vida. Entretanto, mesmo após sua morte, ele ainda deixou uma grande fortuna para seus herdeiros. Entre os herdeiros estavam seus filhos e alguns daqueles ex-escravos citados anteriormente, que trabalharam para ele mesmo após a abolição da escravidão. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau.